Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. O Wimbledon terminou. Tão esperada final masculina aconteceu entre Sinner e Alcaraz, com um resultado diferente de Paris, e tivemos a surpreendente vitória de Iga Swiatek, que finalmente brilha num piso diferente para ela. Para analisar tudo o que aconteceu nessas 2 semanas em Londres, mais uma vez a nossa tradicional mesa redonda, com 2 jornalistas extremamente especializados em tênis, que nos acompanham aqui sempre, Alexandre Cossenza, Otávio Maia. Obrigado pela presença de vocês dois aqui no podcast. Bom dia, Zé, a gente que agradece, vamos nessa. Vamos. Bom, temos que logo começar pela análise da final masculina, né? O jogo muito aguardado, o Sinner, o que aconteceria com o Jannik Sinner depois do que aconteceu em Roland Garros, jogo na mão, perdeu, etc. E encarando agora o Alcaraz, bicampeão de Wimbledon, então havia uma expectativa de que o Sinner teria que fazer algo de diferente para ganhar esse jogo. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês viram, como é que vocês analisaram? O que é que o Sinner fez realmente de diferente e o que é que faltou para o Alcaraz para levar 3-1 de virada na quadra central? Bom, eu acho que o Sinner fez algumas coisas de uma maneira mais eficiente. Eu acho que ele sacou um pouco melhor do que na final de Roland Garros. Eu acho que ele foi mais agressivo. Óbvio que isso tem um pouco a ver com a eficiência do saque, o quanto a grama ajuda o saque, mas também tem um pouco a ver com o que faltou de saque do Alcaraz. O Alcaraz, principalmente no terceiro e no quarto set, o primeiro saque dele não estava entrando. O terceiro set ele joga com menos de 50% de primeiro serviço. No segundo, no quarto set, 50 e pouquinho. E você jogar assim contra a devolução do Sinner, que eu continuo achando que é até subestimada no circuito, poucas pessoas dão devido valor a ela, fica complicado para o Alcaraz. E o Sinner conseguiu ser agressivo não só nos games de saque, como nos games de devolução. O Wimbledon sempre coloca aquela estatística, né, de quantos golpes o cara executou no ataque, quantos golpes foram neutros, quantos golpes o outro atacou, e os números do Sinner foram muito mais altos do que o do Alcaraz nesse quesito, né, a partida inteira. E assim, a gente fala que em Roland Garros faltou o quê para o Sinner vencer? Faltou 1 ponto e o jogo estava 2-1. Quando ele sacou para fechar, dessa vez ele saca para fechar com 2-1 e ele joga um game quase perfeito. Então, isso também pesa. E esse game começa com um rally de 15 bolas que ele vence, depois ele vai para a rede, mata 1 ponto na rede, termina com um saque no T, uma pancada que o Alcaraz não consegue devolver. Então, foi um game lindo do Sinner, do começo ao fim, mas eu acho que assim, o grande destaque mesmo, ainda que a gente tenha que falar de todos os méritos técnicos, eu acho que o grande destaque que eu dou para essa conquista é o quanto ele encarou mentalmente esse período de 35 dias, talvez a derrota mais doída da carreira, até a final de Wimbledon, e como ele chegou bem nessa final de Wimbledon, sabe, exorcizou fantasmas ou sei lá, sabe, chamou os caça-fantasma, enfim, qualquer coisa, mas como ele encarou muito bem essa final, e lembrando que não foi só a final de Roland Garros, né, eram 5 derrotas seguidas para o Alcaraz, e a gente sabe o peso que isso tem no tênis, na cabeça de um tenista, e o Sinner mais uma vez mostrou o quanto ele tem a cabeça forte e apaga coisas. A gente já tinha falado disso até ano passado, né, com todo o caso de doping, enquanto se arrastou e ele vence o US Open, ele vence o Australian Open, quer dizer, não deixou que aquilo que estava fora afetasse o dentro de quadra, e agora nessa virada de Roland Garros para o Wimbledon, o quanto ele, né, se mostrou forte mentalmente. Otávio, o Sinner, aliás, saiu de Roland Garros, foi para Halle, tomou um pau do Bublik na primeira rodada, então a gente, de novo, tinha muita dúvida do que estava acontecendo com o Sinner, né? Ele próprio disse que não dormiu várias noites em função de Roland Garros e foi para a grama, então, de Wimbledon, com um jogo feito e se deu bem. E teve a sorte de campeão, né? Quer dizer, aquela incrível jogo com o Dimitrov, que aparentemente o Bugru caminhava para a vitória, e ele ainda com o braço problemático, e depois pega um Djokovic, que deveria ser um duelo dificílimo, mas Djokovic avariado. Então, deu tudo certo para o Sinner também. Sim, exatamente, deu tudo certo. E, Zé, o que mais me chamou a atenção nesse torneio e nesse jogo especificamente foi que o confronto, ele reforçou tudo aquilo que a gente já sabia
sobre a rivalidade entre Sinner e Alcaraz, mas que estava meio enevoada pelos resultados recentes, pela sequência de vitórias do Alcaraz, e reforçou tudo isso porque não teve nenhuma novidade nessa vitória do Sinner. O caminho que ele encontrou para vencer o Alcaraz não foi novo, foi sempre os mesmos, não teve uma disrupção tática, não teve um buraco novo do Alcaraz que ele encontrou, não teve uma atuação desastrosa do Alcaraz, não foi nada disso. A vitória, ela se construiu em cima de tudo aquilo que a gente já sabia. E aí eu queria destacar isso em 3 aspectos. Primeiro é na parte tática. A gente já sabe como o Alcaraz faz para vencer os jogos. Ele fica confortável quando ele está no ataque, tendo tempo para carregar aquele forehand explosivo e terminar os pontos na rede. É assim que ele se sente confortável. Quando ele encontra o Sinner, ele tem dificuldade justamente porque o Sinner tem uma potência descomunal e é mais eficiente tanto no saque quanto na devolução. O que significa que o Sinner, ele consegue atacar antes que o Carlos, né, antes que o Alcaraz. Ele consegue controlar o ponto antes e coloca o Alcaraz em dificuldade, deixa ele desconfortável e aumenta a quantidade de erros do Alcaraz, digamos assim. Embora o Carlos seja um exímio jogador de grama, isso acaba sendo reforçado nesse piso, né, pela velocidade do piso, e aí agora a gente já tem 2 vitórias em 2 jogos para o Sinner contra o Alcaraz na grama. O segundo aspecto, acho que é o aspecto comportamental. Existia muita dúvida sobre como o Sinner ia reagir depois de 5 derrotas seguidas, depois daquele Roland Garros absolutamente traumático, né, emocionalmente. E o que a gente viu é o que a gente já sabia. Um Sinner frio que se recompõe muito rápido, não se abala e vai quase que como um robô ali controlando as situações e tomando as melhores decisões. O Alcaraz, por outro lado, muito mais emotivo e reagindo às dificuldades no confronto com o Sinner sempre de forma um pouco impulsiva, né? Então, por exemplo, o Alcaraz teve 53% de acerto de primeiro saque. Muita gente colocou esse baixo aproveitamento como a causa da derrota. E me parece que foi muito mais um efeito da superioridade do Sinner no fundo da quadra do que a causa da derrota. Né? Ele sacou de forma muito agressiva, ele fez 15 aces contra 8 do Sinner, né? É alto para o desempenho do Alcaraz, mas errou muito o primeiro saque, porque ele estava tentando evitar o confronto de fundo de quadra. Ele mesmo, né, falou para a equipe, ele é muito melhor que eu do fundo de quadra, ele está jogando muito melhor que eu do fundo de quadra, porque ele não conseguia encontrar as respostas, então ele não tinha tempo para carregar o forehand, ele não conseguia absorver bem o backhand, e então ele acabou apressando o jogo e se destabilizando um pouco, em vez de conseguir retomar a partida como ele fez em outras ocasiões, ele acabou murchando um pouquinho. E, por fim, tem a questão da rivalidade. Acho que tem uma tendência muito clara aqui se delineando. Quando a gente conversou em Roland Garros, eu lembro até que a minha fala foi a seguinte, né, de que 5-0 nos últimos confrontos parece um domínio, mas quando a gente olha os dados com mais calma, a gente vê que não tem nada de domínio ali, né, porque eram margens muito estreitas, na quadra preferida do Alcaraz, na volta do Sinner depois daquela pausa na carreira pela suspensão e etc e tal. E agora o que a gente vê é o seguinte, uma vitória do Sinner numa quadra rápida. Se a gente olhar o head-to-head, e o Alcaraz, levando em conta o Challenger de Alicante, que às vezes acaba ficando de fora, é 9-5 para o Alcaraz. Mas dessas 9 vitórias, 5 aconteceram no Saibro, 2 aconteceram em Indian Wells, que é a quadra mais lenta do circuito, e uma aconteceu em Beijing, em Pequim, que é assim, perto de Indian Wells, uma das quadras mais lentas. E outra aconteceu no Masters de Paris e outra no US Open. Seriam as 2 mais rápidas. Mas se a gente olha a lista lá do Tennis Abstract dos torneios com mais aces, né, as pistas, as quadras com maior percentual de aces, que é uma forma de você identificar quais são as quadras mais rápidas, no ano em que o Alcaraz ganhou do Sinner em Paris, a quadra estava mais lenta do que agora, né? Agora a gente tem ali cerca de 13% de aces, naquela época estava cerca de 10%. A gente tem torneios com 16% de aces, que é o caso da Basileia. O Alcaraz, ele não vence o Sinner em nenhuma ocasião quando esse índice é acima de 11%.
né, quase está sempre abaixo ali, porque no saibro fica ali entre 7, 8, às vezes 4, 5. Então, a gente tem um domínio muito claro do Alcaraz na quadra lenta, as quadras muito lentas, né, no saibro, Indian Wells, Pequim, que são 8 vitórias nessas condições, e só o US Open era um pouquinho mais rápido, estava com cerca de 10% em 2022 de êxito. E na grama a gente tem uma superioridade clara do Sinner também, né, com 2 vitórias em Wimbledon, 1 vitória em Miami, e aí depois a gente tem uma vitória mais acidental em Umag, no saibro, que foi um momento muito ruim do Alcaraz, né, no começo da rivalidade, e uma outra vitória em Pequim. Então, assim, não tem nada de novo, o que tem são tendências sendo reforçadas. O Sinner ganhando com os mesmos caminhos que ele já conhecia, na quadra que lhe favorece, e a tendência de Sinner vencendo na quadra rápida e Alcaraz na quadra lenta se consolidando. Inclusive, para o restante da temporada, acho que um bom jeito da gente prever e projetar resultado dos próximos jogos entre os dois é olhar qual está sendo o percentual de aces naquele torneio, para a gente identificar, porque claramente tem um padrão que dá para a gente plotar num gráfico ali e tentar estimar com mais confiabilidade qual vai ser o resultado. Ô, César, deixa eu pegar uma carona nessa ideia que o Otávio falou de tendências, porque agora nós vamos para a quadra dura, em que é o grande ganha-pão do Sinner, né? Claramente é um grande jogador de quadra dura. Agora, eu queria, antes até de falar do Sinner, mas pensando nessa rivalidade que obviamente está cada vez mais forte, vamos provavelmente ter uma briga pelo número 1 até o final da temporada, como é que ficou a cabeça do Alcaraz? Porque ano passado ele saiu de Wimbledon, ganhou o campeonato, perdeu aquela final olímpica e a cabeça dele pirou, né? Aquela final olímpica fez um grande estrago na vida dele. Agora, ele perde o título de Wimbledon, perde o tricampeonato de Wimbledon, mas me parece que vai afetar muito menos a ele do que afetou o ano passado. Então eu vejo uma ida para a quadradura, que deve ser já em Toronto, daqui 2 semanas, eles devem já se reencontrar, uma coisa mais parelha. E aí dentro do que o Otávio falou, o Toronto é mais lento, o Cincinnati é mais rápido, e o US Open, a gente nunca sabe como é que está o US Open, mas a tendência é eles estão cada vez deixando um pouco mais velocidade, até por causa dos americanos, né? O Shelton, obviamente, gosta mais de quadratura, o Tommy Paul também. Então, como é que você avalia esse reequilíbrio de forças que acontece após o Wimbledon? Primeiro, Sérgio, deixa eu só lembrar, você citou a vitória sobre o Dimitrov, né, que o próprio Sinner falou que não sentiu como vitória. Eu acho que isso aí, eu não sei se vocês acreditam em destino, como é que vocês lidam com essa coisa meio filosófica quase, mas tem coisas que acontecem que você vê que tem um motivo que vai ter um resultado lá na frente. Sabe o Ener Valencia errando aquela cabeçada contra o Fluminense na Libertadores, a defesa do Cássio no chute foi Diego Costa, se não me engano, esqueci o nome agora, Diego Souza. Enfim, tem esses momentos no esporte que você sente que são divisores de água, ou são, sabe, aquela coisa que te mostra vai acontecer lá na frente, e você vai entender, lá na frente você vai entender por que isso aconteceu. Eu acho que essa é mais uma lesão do Dimitrov, por mais que a gente fale, o Dimitrov sempre se lesiona, 5º slam seguido que ele abandona, mas naquele momento, sabe, é isso. Agora, sobre essa divisão de força que você está falando, eu acho que realmente o Alcaraz vai sentir muito menos esse ano, até porque ano passado tinha um desgaste físico além do mental, né? Porque teve aquela coisa do Roland Garros, o Wimbledon, Olimpíada, e o calendário ficou cheio e atrapalhou para o US Open e tudo que veio depois. Eu acho que o Alcaraz estava cansado física e mentalmente, né? Porque ele ganhou o Roland Garros, ele ganhou o Wimbledon, ele foi à final olímpica, ele jogou muito. E acho que a derrota da final olímpica, quando você sai da quadra ali, bom, acabou, né? E ainda teve a tensão de fazer a despedida do Nadal numa Olimpíada, jogando do lado do ídolo dele. Isso, somando, não é que isso tenha sido enorme, mas se você somar tudo, né, tem uma coisa grande ali que ele teve que, né, foram muitas emoções num período relativamente curto de tempo. Não há Ibiza que resolva, né? Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto. E agora, você falou, são 2 semanas para Toronto, não tem muito tempo para isso. Mas eu acho que a cabeça dele está mais fresca, até pelo discurso dele em quadra depois na final, na cerimônia de premiação. Parece que ele encarou bem a derrota, ele digeriu bem. E ok, é mais fácil você digerir a derrota para alguém depois que você ganha 5 vezes seguidas e você ganha o torneio 2 vezes seguidas. Então,
uma derrota para o Sinner não é um negócio que acho que vai magoar tanto, por mais que seja final de Wimbledon, final de Slam, ele nunca tinha perdido uma final de Slam, mas ele parecia bem ali. Então eu acho que a tendência é ele chegar muito melhor para a temporada de quadra dura esse ano, né, do que o que aconteceu no ano passado. Agora, o Sinner vai no melhor momento da vida. Eu acho que, né, você acabou de ganhar o Wimbledon, não pode ser, né, nada é maior, eu acho, que no tênis. E com essa coisa das quadras que o Otávio falou, que é interessante, né? O Alcaraz levando vantagem nas mais duras, nas mais lentas, o Sinner nas mais rápidas. Me lembrou até, assim, enquanto o Otávio estava falando, eu me peguei aqui pensando em Federer e Nadal, e como o head-to-head dos dois, principalmente no começo ali, o Nadal tinha uma vantagem, mas tinha muito mais encontros em quadra lenta, porque nas quadras rápidas o Nadal nem sempre chegava lá na frente, e o Federer no saibro sempre chegava lá para brigar com o Nadal. Então, o começo dessa rivalidade tem muito disso, de o Sinner chegar muito mais lá na frente, em todo, né, com mais consistência, e chegar também nas quadras mais lentas para encarar o Alcaraz, do que o Alcaraz nas quadras rápidas chegar sempre lá para brigar com o Sinner. Então esse head-to-head eu acho que tem um pouquinho disso, me lembra Federer e Nadal. Como eu também acho que a diferença dos dois em relação ao resto do circuito hoje é comparável com o começo da era Federer e Nadal, antes, no pré-Djokovic, digamos assim. E eu acho que vai ser bem quente essa temporada de quadra dura, que eles chamam de um verão americano, né? Que termina com o US Open. Eu vejo o Sinner com vantagem, mas uma vantagem não muito grande, não. Até porque a quadra dura é basicamente a especialidade de todo o circuito hoje, né? Quer dizer, todo mundo joga bem na quadra dura, raríssimas exceções não se dão bem ali, né? Óbvio, como um pouquinho mais lento, um pouquinho mais rápido, mas todo mundo hoje é um jogador que tem que estar muito bem adaptado à quadra dura, né? Quero só voltar um pouquinho para o Wimbledon, até antes de a gente falar mais na quadra dura, Otávio, porque foi um torneio recheado de surpresas, 1000 cabeças caindo, masculino, né? Vamos falando que eu achava masculino, mas o feminino também aconteceu. E eu listei aqui uma surpresa assim, que eu achei extraordinária. O que você achou de mais incrível? Porque Bublik perde do Munar. Bublik, campeão de rally, né? Com tudo, aquele baita Roland Garros que ele fez, e perde do Munar na primeira rodada, né? Com um espanhol, na teoria, um saibrista de primeira categoria. Aí o Draper me perde do Cilic. Claro, Cilic, finalista de Wimbledon, mas o cara que está jogando Challenge, basicamente, né, final de carreira, e o Draper jogando em casa. Aí o Zverev perde do Rinderknecht, até menos surpreendente, talvez, porque ainda é um jogador de ponta e tal, mas é o Zverev, né? É o cabeça 3 do torneio. O Lehetka perde do Matias Bellucci, outro cara que é completamente jogador de saibro, né? E o Grexburg, que vinha também, o Ingram, aliás, é um jogador muito habilidoso, o Grexburg perde do Brooksby, que é um jogador, obviamente, de quadra mais dura, mas também completamente inesperado. Então, sim, foi um torneio recheado de surpresas. Como é que você viu isso? Como a gente justifica tanta novidade num torneio só, masculino principalmente? Olha, assim, acho que é difícil justificar, né? Acho que não tem um fator estrutural que aponte. Talvez tenha sido um pouco... E engraçado que aconteceu tanto no masculino quanto no feminino, né? Mas a gente não consegue apontar um fator de quadra, um fator de bola, ou como no passado tinha as Olimpíadas, né? Que no meio assim, interrompendo o calendário, então quem foi mais longe nas Olimpíadas acabou tendo um desempenho surpreendentemente inferior na sequência, por motivos de cansaço e falta de preparação depois para quadra rápida e tal, mas para esse Wimbledon especificamente eu não vejo um fator pontual, assim, acho que é uma característica da temporada de grama mesmo, né, que é muito curta e com características bem diferentes do restante do circuito, e aparecem algumas surpresas saborosas, assim, né, por exemplo, o Cilic jogando bem, ele não aprontou aquela surpresa porque o Draper estava jogando um tênis desastroso, né, ele realmente estava jogando muito bem, um cara que é campeão de Grand Slam e top 3, né, na carreira e tal, então, quando esse cara entra sacando daquele jeito e batendo aquelas direitas, realmente ele é uma parada dura para qualquer um. Acho que a maior curiosidade para mim é a do Bublik, porque de certa forma até faz sentido a derrota dele, se a gente for olhar o cartel dele na grama,
ele tem muitas vitórias especificamente em rally, mas quando ele sai de rally, ele não joga bem na grama, né? Ele tem um percentual bem baixo de vitórias, assim. Ele costuma decepcionar em outros torneios, e eu também não consigo explicar por que só em rally. O rally é bem diferente, o rally é bem mais rápido que o Wimbledon, pelo menos aparentemente, né? Eu nunca mas fui deveria favorecê-lo, né? Sim, favorece, né? Exato. Mas a grande surpresa para mim foi o Cobolli mesmo, que acabou fechando aí a temporada de grama como um dos jogadores mais consistentes de grama junto com o Fritz, né? Porque além de fazerem um grande Wimbledon, tiveram destaque nos torneios preparatórios, mas é um cara que antes disso, além de não mostrar assim os predicados mais atrativos para uma quadra de grama, ele vinha numa fase bastante hesitante, né? E aí de repente encaixou uma temporada. Muita gente vai dizer que foi porque pegou na confiança no jogo contra o João, e eu não vou negar. Constantino, queria também a tua opinião um pouquinho sobre o Otávio falou bem do Cobolli e do Fritz, né? Eu acho que são dois jogadores que estão numa ascensão. O Cobolli tem 23 anos, mesma idade de Sinner, um pouquinho mais velho só que o Alcaraz. Claro que há uma distância clara, mas ali é um jogador que ganhou Hamburgo antes de Roland Garros, ou seja, se dá bem no saibro, agora foi bem na grama, um jogador que fica muito no fundo e saca bem, jogador de fundo que saca bem, né? Então ele me pareceu um cara que de repente pode entrar aí num circuito desses novos nomes aí que aparecem. E o Fritz, que novamente faz um bom Grand Slam, né? Parece que de repente a cabecinha dele começou a entrar no lugar. Só que eu acho engraçado do Fritz é que o Fritz, assim, eu meio parcialmente brincando, eu digo que o Fritz é um sacador e um empurrador de bola. E assim, não sou eu falando, ele dá entrevistas falando isso, que como o saque dele, principalmente na grama, né? Como o saque dele é muito bom e ele se garante, ele sabe que ele vai confirmar o saque ali com uma certa, né, regularidade, sem ser tão ameaçado, ele fala que nos games de evolução, ele vai passando a bola, óbvio que não é um balão, né? Ele vai colocando a bola ali funda, entre a linha de base e a linha de saque, e pagando para ver se o adversário vai arriscar, e às vezes o adversário arrisca e comete 2, 3 erros no game, e o Fritz vai lá e quebra. E uma quebra é o bastante, na maioria dos casos, para ele ganhar o set ou o jogo, porque ele vai mantendo o saque dele ali, e o saque dele realmente na grama tem sido muito eficiente. E funciona, né? Você vê, ele ganhou 2 torneios na grama, esteve a 1 ponto de levar o Alcaraz para um 5º set em Wimbledon, então não tem o que culpar. Mas e isso me mostra maturidade dele, assim, de entender o jogo que ele tem, as armas que ele tem e a melhor maneira de utilizar. Que é uma coisa que muitos tenistas demoram a entender. Eu acho que, por exemplo, o Roger Rune ainda não entendeu como usar as melhores armas dele, e alguns outros se perdem. Eu acho que, por exemplo, o Zverev é um cara que tem armas para fazer muito mais, mas às vezes dá preguiça de ver o Zverev jogando, porque ele fica naquela passividade, troca a bola, e um cara que sabe fazer a bola andar, um cara que tem um saque enorme, mas às vezes fica lá, 3 metros atrás da linha de base, trocando bola, e o Rinderknecht foi lá e pau nele. Então, eu acho que o Fritz é um cara que, assim, pode brigar aí consistentemente. Eu acho que é esse cara que, não tendo lesões, ele vai ficar entre os 5 do mundo, né, se nada absurdo acontecer, por um tempo. E aí beliscar uma semi de slam, uma final ali, se tiver uma lesão ou uma chave mais fácil, vai brigar por título, como fez no US Open. Então, eu acho que sim. O Cobolli, eu estou começando a prestar atenção nele agora. O Wimbledon me surpreendeu, mas ele sacou muito bem, né? Até vi o jogo no final não sei se era da ESPN, da BBC, mas o McEnroe falou, eu nunca vi esse cara sacar assim. Eu não sabia que ele tinha... E aí o radar toda hora, 130 milhas por hora, 135 milhas por hora, e o McEnroe toda hora falando, esse cara tá sacando bem. E meio que dá para ver que ele estava conhecendo o Cobolli ali. Mas é um cara que tem bola do fundo de quadra, tem consistência e tem um saque para fazer mais do que o ranking dele hoje sugere. Então é um cara para brigar lá em cima, em 20, 10 do mundo, né? Ou pelo menos ali na segunda metade do top 10, eu acho que pode chegar
mantendo essa regularidade. Gosto. Otávio, Novak Djokovic. Se o Sinner teve toda a sorte do mundo, parece que a sorte dessa vez não sorriu de vez para o Djokovic. Claro que enfrentar o Sinner na semi seria difícil. Agora, levar um tombo no último ponto, quando ele está com o match point na mão, para passar para a rodada seguinte, e se contundir, ou pelo menos perder completamente a confiança, porque ficou claro isso, né? Mas, de qualquer forma, a minha avaliação é que aos 38 anos, o Djokovic ainda ganhou de Deminar, que é muito mais novo que ele, ganhou do Kobol, que é muito mais novo que ele. Ou seja, ele consegue ainda manter um grande padrão. Talvez perca de Sinner e Alcaraz toda vez que ele jogar daqui para frente, mas até lá ele vai. Né? Até semi, quartos de slam, é possível ele ir, se der uma sorte que o Sinner perdeu por Dimitrov, ou se der uma sorte que o Alcaraz perdeu de alguém antes, ele pode beliscar alguma coisa maior, ainda pode. Né? Então, como é que você avalia Djokovic? Me parece que ele ainda está determinado a continuar por um tempinho aí no circuito. Assim, acho que depois de Roland Garros, Austrália, Roland Garros e Wimbledon, acho que pouca gente vai discordar desse desenho que você fez da situação do Djokovic no circuito, né, de que ele é capaz de alcançar as rodadas finais dos grandes slams e derrotar gente que está no top 10, no top 20, etc. Mas ele aparentemente é incapaz, neste momento, de derrotar o Alcaraz e o Sinner, principalmente o Sinner, mas o Alcaraz é um pouco mais inconsistente, acho que ele lê um pouquinho melhor, ele conhece melhor os caminhos para vencer, mas principalmente vencer um torneio que tem esses dois jogadores, parece muito improvável, né, vencer os dois, talvez ele tenha que vencer os dois para conquistar um grande torneio. E acho que a pergunta que a gente tem que fazer diante desta realidade é, primeiro, se é mais provável ele subir de nível e conseguir furar esse bloqueio, né, dos dois primeiros, ou se é mais provável ele continuar a declinar e começar a perder para esses jogadores para quem ele não tem perdido até hoje. E aí depois tentar entender o que ele quer fazer no circuito, se ele quer ficar no circuito sem beliscar os grandes slams, para ser número 3, para ser jogador de semifinal, de quartas de final, ou se ele realmente vai colocar isso como um fator determinante no sentido de não acredito mais que posso vencer esses jogadores, então é a hora de parar. É muito difícil tentar ler o que passa na cabeça dele, né? A gente tenta usar o que a gente conhece da personalidade do Sérgio, que é um cara muito vencedor, muito ambicioso e que, assim, ele confia muito nele e gosta de estar no holofote e no primeiro lugar. Não é um cara que nasceu para ocupar, para ser coadjuvante, digamos assim. Então, talvez tenha um estranhamento por parte dele que cause um desconforto maior. Na teoria, eu acho que tem, assim, os fatores estão dados de um jeito que encaminham ele para cada vez mais rápido para a decisão de encerrar a carreira. Por outro lado, assim, a gente sabe quanto o Djokovic ama esse esporte, o quanto ele é competidor e quanto deve ser difícil para ele tomar essa decisão. Então, eu acho que ele vai continuar jogando US Open, Australian Open, acho que ele ainda vem muito forte na Austrália, e aí, a partir desses resultados, acho que vai ficar mais claro o que acontece, porque se ele ainda, por mais que ele tenha perdido de 3-0 do Sinner em Roland Garros, quando ele estava 100%, né, ele ainda competiu de forma muito digna, muito equilibrada, né, com o Jannik. Se esse domínio ficar mais acentuado, ou se ele se ele começar a esbarrar em outros adversários de tiers um pouco inferiores, tier 2, tier 3, eu acho que ele vai programar a retirada dele, mas vamos ver, a gente torce aí para que a gente ainda tenha bons espetáculos para assistir, porque ele é importante demais para esse esporte. Feminino, vocês vamos falar um pouquinho de Iga Świątek, que acaba ganhando um torneio pouco provável, até pelo momento dela, não que ela estivesse jogando mal, mas ela estava num momento tenso, né? Aquela troca de técnico, todo mundo em dúvida se realmente essa tentativa dela de mudar o jogo dela estava dando efeito ou não. Obviamente não estava, porque ela acabou perdendo muita coisa no próprio saibro, né? Mas parece que agora a coisa deu um sinal. Parece que a Iga ganhou confiança, que é uma coisa importante,
obviamente ganhar grama para ela é uma coisa extraordinária, eles nunca viram a Iga tão feliz, comemorar tanto uma vitória daquele jeito que ela fez, as 2 vitórias finais dela. Então, o que te pareceu toda essa campanha da polonesa? Eu gostei da Iga, acho que tem um set que ela pede para McNally, eu não lembro se é a segunda ou terceira rodada, mas eu acho que depois desse jogo ela mostra uma certa maturidade no sentido de ela não faz aquele tênis que a gente já viu ela fazer várias vezes, de ir para pancadaria e tentar definir todos os pontos com muita rapidez e tal. E essa, aliás, é uma Iga dos últimos anos, né? Porque a Iga, quando ela aparece no circuito, ela troca mais bola, ela usa mais espinha, ela trabalha mais pontos, dá mais curtinha. E a Iga, nos últimos anos, ela vem sendo muito mais agressiva. E se você jogar assim, você precisa estar super afiada. Em Roland Garros, ela já tinha sido um pouquinho mais paciente, jogado pontos mais longos, o saibro ajuda, é claro, né? Você pode, quando a coisa não está dando tão certo, você dá um passo para trás, levanta a bola, alonga pontos e tal. E agora em Wimbledon ela foi um pouquinho mais paciente, ela construiu mais pontos, ela foi agressiva também, mas ela não foi aquela tenista que, quando acuada, tentou matar o ponto num contragolpe, mesmo estando desequilibrada ou sendo jogada para o lado, enfim. Ela se defendeu, jogou mais. Acho que a questão do clima ajudou um pouquinho, as quadras mais secas mais rápido, mais cedo no torneio, né, quero dizer assim, fazendo a bola dela quicar um pouquinho mais, acho que isso ajudou um pouco também, mas ela foi muito sólida, como ela não vinha sendo no começo da temporada, né? E a grande ironia é essa, se a gente pegar desde 2020, esse ano foi o primeiro ano em que ela chegou até o mês de julho sem ganhar nenhum título e ganha justamente o maior título, né? Eu acho que o título mais sonhado, que era o mais difícil para ela. Ela foi campeã juvenil de Wimbledon também, mas ela sempre falava nas entrevistas que o ano que eu fui campeã juvenil realmente estava muito seco, muito sol, ajudou meu tênis e não é o normal. E realmente no juvenil, né, a chave juvenil começa já na segunda semana de Wimbledon, pega as quadras um pouco mais gastas e se tá sol, realmente a bola começa a ficar mais alta. Era uma coisa que a gente falava até quando o Nadal jogava. O Nadal, quando passava pela primeira semana, aquele momento da grama um pouquinho mais nova, que a bola quicava e quica e escorrega um pouquinho mais. Quando o Nadal chegava na segunda semana, a bola dele começava a quicar mais alta, ele conseguia empurrar adversários para trás, era um cara muito mais perigoso do que na primeira semana. E eu acho que a Iga se beneficiou um pouquinho disso também, né? O jogo dela tem os mesmos princípios, proporcionalmente falando, claro. E foi isso. Eu achava, honestamente, quando o torneio começou, que ela não passaria das oitavas, que tinha um jogo contra a Rybakina ali. A Rybakina fez 2 jogos excelentes nas 2 primeiras rodadas e, de repente, fez uma partida pavorosa contra a Clara Tauson e acabou sendo eliminada ali. Eu acho que isso também, óbvio, ajudou a Iga. Eu acho que seria um jogo muito mais duro. Elas tinham feito um jogo duro em Roland Garros, termina 7-5 para a Iga no terceiro set, se eu não me engano, contra a Rybakina. E de repente ela não estava mais ali no caminho da Iga. A Iga pega a Tauson, vence, vai crescendo e fez uma reta final fantástica, né? Ela perde 2 games somando semifinal e final, né? Ela faz um jogaço contra a Bendit, um jogaço contra a Anisimova, ainda que a Anisimova estivesse nervosa, tensa, num momento que é a primeira final de Slam. Mas toda vez que a Anisimova ganhou 1, 2 pontinhos, jogou bem no começo dos games, a Iga ia lá e dava uma resposta. E tecnicamente é uma coisa que eu acho que precisa ser destacado. Primeiro, o saque da Iga estava entrando e estava andando muito. Em média, ele andou 20 km por hora a mais do que o saque da Bendit. Em média, isso é muita coisa para a média e para o Wimbledon. E 15 km por hora a mais do que o saque da Anisimova, que também é um saque bom, não é que a Anisimova empurra a bola. Então, você ter essa diferença toda numa semifinal e numa final de Slam, isso pesa. Otávio, o feminino sempre mostra surpresas, né? Mas este Wimbledon realmente caprichou, né? Gauff pegou na primeira rodada. Pauline, vice-campeã, segunda rodada. Rybakina, como o Conselho acabou de falar, e a Krejcikova, e também ela não vem, né, naquele momento, mas era a atual campeã, em terceira rodada. Então, grandes nomes se despedindo muito rápido. E aí aparece uma Laura Siegemund no caminho, quase ganhou da Sabalenka, fez jogos incríveis, olha, até listei aqui,
Peyton Stearns, que é uma jogadora dura, americana, bem, né, uma quadra dura, rápida. Leila Fernandes, que tudo bem, é mais uma jogadora mais empurradora de bola, mas é uma vice-campeã de US Open, né? Madison Keys, né, deu um pau na Madison Keys e quase ganhou da Sabalenka, não ganhou por muito pouco. Quer dizer, como é que explica isso? Ela com um slide de direita, com um jogo totalmente completamente atípico, né, do circuito, e 37 anos de idade. Acho que no caso da Laura é um jogo, um encontro de dois fatores muito atípicos, né? É um jogo atípico, com bastante slice, numa quadra atípica, que se joga um mês por ano no circuito, e isso tudo num tempo em que o jogo na WTA ele é muito padronizado, né? Ele é muito baseado em força, em topspin, em agressividade, etc. A gente tem pouco drop shot, tem pouco voleio, tem pouco subida da rede, tem pouco slice. Então, acho que quando você junta vários fatores atípicos num circuito tão padronizado, você consegue mexer um pouquinho com as probabilidades, e embora, assim, não seja um profundo conhecedor da Siegemund, nem um grande fã do jogo dela, eu diria que, assim, para mim não foi uma surpresa tão chocante. É uma jogadora que eu diria, puxa vida, essa em Wimbledon, acho que provavelmente ela vai ter uma boa campanha na vida, acho que não vai se repetir, mas justamente pelo estilo de jogo, pela cadência, por essas questões atípicas, eu acho que ela era uma jogadora que não é de elite, mas ela tinha, em simples pelo menos, né, mas ela tinha alguns elementos ali que, coordenados numa boa semana, numa boa quinzena, poderia levar ela a uma segunda semana de Wimbledon. Agora, acho que o grande plot twist mesmo foi o próprio título da Iga, né? Engraçado como o tênis, ele é capaz de derrubar postulados que parecem consenso, mas que bastante frágeis, né? Tinha um deles era de que a Iga nunca ia ganhar o Wimbledon, que ela não sabia jogar na grama, que ela não tinha jeito na grama, que aquele forehand, etc e tal. Eu não discordava, mas eu dizia assim, olha, basta ela encaixar uma campanha que esse postulado cai, né? E meio que é isso, dessa vez as coisas se encaixaram, a Rybakina perdeu, ela entrou muito sem pressão e acabou encaixando uma boa campanha. O que mais me chamou a atenção nesse torneio foi que foi uma mudança muito brusca, né, de Roland Garros para o Wimbledon, aliás, de Roland Garros para a grama, porque ela já tinha feito uma final antes de Wimbledon na grama, né, uma excelente temporada, que eu acho que aspectos técnicos não explicam. Eu acho que teve uma evolução técnica, teve mudanças, são camadas que a gente vai construindo, mas me parece que foi muito mais uma coisa comportamental do que técnica. Acho que ela jogou com muito mais leveza depois de Roland Garros. Até comentei tempos atrás que me parecia que a Iga, ela tinha essa autoimagem de vencedora, ela se acostumou a ser uma líder quase imbatível, e conforme ela foi vendo outras jogadoras realmente jogando melhor que ela e ocupando os holofotes no lugar dela, tanto em atenção do público, atenção da imprensa, quanto em resultados, ela teve uma certa dificuldade de lidar com isso. Claro, interpretação que eu estou fazendo aqui à distância, tentando especular para entender o que aconteceu com o desempenho dela. Não sou psicólogo da Iga para cravar nada aqui. Mas me parece mas eu sentia ela muito, muito tensa em quadra faz tempo, e tentando sempre explicar esse declínio e a ascensão de outras jogadoras com fatores pontuais, assim, eu tô cansada, aconteceu isso, aquilo, e na verdade tinha uma coisa estrutural, assim, um declínio que veio acontecendo por 2 anos, assim, ela foi ficando cada vez mais vulnerável contra as big hitters e tal. O circuito foi conhecendo melhor os caminhos e tal. E agora parece que em algum momento ela perdeu tudo que ela tinha para perder, ela caiu lá para quase para o fim do top 10, e ela entrou na temporada de grama sem nenhuma pressão, com muito menos holofotes e talvez com uma autocobrança menor. E aí ela jogou um tênis esplendoroso, em que ela
fez pequenas mudanças técnicas, acho que ela comandou mais pela esquerda do que pela direita, que na grama, acho que as características dos golpes delas justificam. Ela forçou muito mais o saque, né? A gente costuma dizer que a ilha não ganha pouco ponto de graça com saque, no Wimbledon parecia outra jogadora. Teve segurança para terminar pontos importantes na rede. Enfim, então parece que é uma nova Iga, não só do ponto de vista técnico, mas principalmente acho que de leveza, de ela entender o papel dela no circuito e lidar com essas adversidades novas que ela foi encontrando. Bom, Zenz, vamos falar um pouquinho do tênis brasileiro, né? O tênis brasileiro nunca foi, a exceção de Maricelo Bueno, nunca foi muito adepto à grama, é um piso difícil para todos os brasileiros em geral. Claro que havia uma grande expectativa no João Fonseca, porque ele é um tenista muito versátil, ele consegue uma adaptação grande. Ano passado ele fez uma preparação longa, aliás, na grama e tal. E acho que até talvez ele tenha dado um azar de pegar um Jarry num dia inspiradíssimo pela frente. Foi bem. A Bia, de novo, na segunda rodada, quando ela não deveria jamais ter perdido tão cedo no torneio, dava pelo menos para ir manter a quarta rodada. E aí tivemos sucesso nas duplas. Então, eu quero que você faça uma geralzona para a gente do que foi o tênis brasileiro neste Wimbledon. Eu concordo com tudo que você falou. Primeiro que eu acho que o João deu esse azar de pegar o Jarry num momento inspirado, numa semana em que o tênis dele estava fluindo, e a gente sabe que o Jarry tem essas semanas, né? Ele falou que ele vem, né, lidando com um problema, uma questão física, uma doença que eu não lembro, me falha o nome agora, mas que causa vertigem, falta de equilíbrio, mas quando nas semanas em que ele está se sentindo bem, pode acontecer o que aconteceu em Wimbledon agora. Ele passa o quali, tira o Rune em 5-7 na primeira rodada, e era um jogo que o Rune se queixou de dor no joelho, mas a gente sabe que o Rune também se queixa de tudo quando perde, não sei o quanto é confiável isso. E o João deu esse azar, ele tinha feito 2 bons jogos. Aliás, a temporada de grama toda do João, se não é brilhante, ele perde para caras que foram muito longe em Wimbledon, né? Ele perde para o Fritz, perde para o Cobolli. Então não é que faltou vitória, faltou resultado, faltou nível de tênis. Acho que até nas derrotas ele jogou bem e fez um bom começo de torneio. Ele passou bem pelo Fern, em uma quadra grande já, que né, às vezes intimida as pessoas. Ele lidou muito bem com isso. Passou bem pelo Brooksby, que é um jogo chato, um jogo um pouquinho diferente. Não é um jogo que deixa o cara ficar à vontade ali no fundo de quadra trocando bola o tempo todo. E vinha de final também, né? Oi? E vinha de final, né? Em preparatório também. Sim, tinha feito o final semana anterior. E aí caiu num dia que o Jarry também estava jogando bem, né? Eu acho até que o quarto set estava mais para o João do que para o Jarry. O João vinha chegando, botando mais saques do Jarry em jogo. Acho que se fosse para o quinto, o João ia estar muito mais inteiro fisicamente do que o Jarry. Mas a gente vai para aquele tie break e o Jarry joga horrores ali. Eu não vou esquecer aquele ace de segundo saque que ele faz no 4-4. Aquilo é completamente fora da caixa. Então, acho que o Jarry tem todos os méritos aí. Então, acho que nada para criticar do João. E uma coisa que você falou agora, chefe, que é muito importante ressaltar, eu acho que muita gente ano passado criticou o calendário do João, porque ele fez 4 semanas na grama, jogando Challenger e tal. E não vai conseguir pontos, podia estar na América do Sul, jogando Challenger, ele ganhando, subindo no ranking e tal. Eu acho que essa temporada boa que o João fez na grama tem a ver com o que ele fez ano passado, com o esforço que ele fez ano passado de jogar 4 semanas para já se habituar. Então tem certas coisas que, né, na carreira da pessoa dão um resultado lá na frente e é bom lembrar lá atrás que bateram muito nele lá atrás no ano passado, quando ele começou a jogar na grama e não estava tendo resultado. Precisa pensar grande, né, Constâncio? Sim, e eu acho que a carreira do João vem sendo administrada assim. Ele não está fazendo um calendário de caça-níquel para buscar ponto em 250 aqui e ali. Ele está jogando um torneio grande para se acostumar a jogar nesse nível e talvez ele demore mais para subir no ranking, né? E a gente está falando em termos de pontos puramente, mas talvez ele demore mais para subir do que demoraria se ele estivesse fazendo um calendário com torneios mais acessíveis, com chaves mais fracas.
mas ele está se habituando a jogar torneios grandes. Então, é o nível que eles estão pensando em fazer o João jogar, e é o nível que a gente acredita que ele é capaz de jogar consistentemente e avançar cada vez mais, à medida em que ele for crescendo, amadurecendo, incorporando o tênis dele. Falando do feminino, a Bia, também concordo que não era para ela ter perdido aquele jogo para dar uma Golf, foi um jogo bem ruim da Bia, e uma pena porque eu acreditava que a Bia estava num momento bom, ela vinha jogando melhor, fazendo jogos duros com tenistas mais fortes, perdeu um jogo da Pauline, se eu não me engano, em Bad Homburg, a chave de lá estava forte, e é um jogo de 7-5, é um jogo duro, com altos e baixos, ela tinha vencido a Svitolina antes, um jogo duro também. Então a Bia vinha mostrando um tênis mais consistente, fazendo jogos duros, não teve aqueles apagões de perder 5, 6 games seguidos. Então me parecia um momento bom para pelo menos ela ganhar da Golf e chegar ali, fazer uma terceira rodada contra a Anisimova. E aí não sei o que ia acontecer também, se ia ganhar ou não, mas eu acho que não era um jogo para ela perder, ficou um gostinho amargo por causa disso. Difícil dizer se a Bia ia fazer terceira, oitavas, quartas, mas ela podia ter feito mais do que ela fez. E eu acho que a chave, nas duas chaves de duplas, a gente teve ótimos resultados, né? A Luísa, óbvio que ela perde de uma dupla fortíssima, Taylor Townsend e Siniakova, mas ela faz partidas muito consistentes, jogando um tênis sólido. Acho que ela foi até mais agressiva na rede do que vinha sendo. Eu sempre acho que a Luísa, às vezes, ela joga um pouquinho mais, mesmo quando ela está na rede, ela joga um pouquinho mais para trás, ela faz mais voleios defensivos do que agressivos, em pontos que ela podia ser um pouquinho mais incisiva. Em Wimbledon ela foi um pouquinho mais assim, foi mais incisiva, mais agressiva e mais consistente. Na chave de dupla mista, que o título ali foi... ela chega até a final, não ganha, mas a dupla com o Salisbury acho que funciona muito bem. Ela usa muito a devolução de lobby, que é um recurso que eu adoro na dupla. Eu sou fã, eu sou adepto da devolução de lobby. Acho que quando você pega um sacador muito melhor, o lobby te ajuda a botar a bola em jogo e de repente já avançar para a rede e colocar o sacador meio que pressionado a fazer uma passada, tentar um lobby, alguma coisa. A Sigmund joga bem assim também. Sim, o Jamie Murray fazia muito disso. E eu gosto. E funciona. Tem um problema que você deixa de botar uma pulga atrás da orelha do sacador, que você não vai fazer uma devolução agressiva e o sacador passa a entender isso ao longo do jogo. Mas eu acho que é um recurso válido e funcionou muito bem. Acho que ela complementou muito bem o jogo do Salisbury. O Salisbury na rede, nos saques da Luísa, estava muito bem. E faltou ali, pegaram uma dupla inspirada na final e perderam. Mas, de modo geral, foi um grande torneio da Luísa. Ela mostrou um tênis que melhor do que o que ela vinha mostrando. Acho que um tênis que eu não via na Luísa com essa consistência há algum tempo. E é muito animador. A Bia também, eu achava que a Bia ia longe no torneio, mas como a Zigmund acabou avançando nas simples, acabou desistindo da dupla. Mas eu continuo achando que essa dupla vai ganhar alguma coisa grande em algum momento, porque a Bia tem um potencial enorme na dupla, e eu acho que a Zigmund tem essa coisa de ser a pessoa chata que vibra muito, incomoda o adversário, tá ali que nem um para-brisa na rede o tempo todo, se mexendo. Então é uma jogadora boa para a dupla, e pro lado anímico, acho que da Bia também funciona muito bem. Eu acho que elas vão ganhar alguma coisa grande em algum momento. E a chave de dupla masculina teve Matos e Melo nas quartas de final, perderam dos vice-campeões, do Rijikata e do Pel. A história do Marcelo Melo com o Wimbledon é fantástica, né? Além de ser campeão lá, fez grandes campanhas quando não se esperava muito dele. E essa foi mais uma. Eu realmente acho que os dois estariam em melhor condição no circuito com parceiros diferentes. Eu acho que eles têm um jogo que talvez seja muito parecido e equilibrado, mas eu gostaria de ver tanto o Matos, tanto o Rafa quanto o Marcelo com parceiros com saques mais agressivos, ou parceiros mais agressivos do fundo de quadra, com bolas que andam mais. Mas eles tiveram resultados, né? Eles ganharam o Rio Open, agora esse resultado em Wimbledon eu acho que dá uma sobrevida para a dupla, gosto. Mas também a gente teve o Demoliner na terceira rodada, oitava de final. O
o rombo ele fazendo segunda rodada. Só quem não ganhou dessa vez foi o Orlandinho, que achou a lente de contato, mas agora o tênis não funcionou, né? Eles perderam da dupla do Pegaram de novo, né? Do Matos e Melo, foram 2 derrotas seguidas na grama, né? Bom, enfim, mas também é uma dupla que, né, ninguém esperava nada quando eles se juntaram, o Orlandinho e o Dodge, e fizeram, né, um grande torneio em Roland Garros. Não sei o quanto eles vão continuar juntos, mas estou curioso para ver o que essa dupla é capaz de fazer se ficar no circuito aí ganhando um pouquinho mais de entrosamento, de consistência. Tá bom, para a gente encerrar, eu quero pegar esse gancho da dupla mista, porque nós vamos ter uma situação completamente diversa no US Open. O US Open resolveu mudar completamente a história da dupla mista, tirando os duplistas reais da quadra e colocando estrelas para jogar. Parece que em termos de marketing, em termos talvez até de público, isso dê certo. Mas, em compensação, os duplistas ficam completamente afastados desse jogo. E a gente acabou de ver a Luiz Stefani ser finalista de Wimbledon. O que você pensa sobre essa dupla mista do US Open? Isso vai dar certo? Vai ser realmente uma festa, como eles esperam? Pois é, né? Uma decisão totalmente tratando o tênis como um entretenimento e uma decisão de negócios, né? Assim, como entretenimento realmente parece ser uma ótima cartada. Quem não quer ver lá o Alcaraz jogando com a Raducanu e tantas, né? E tantas duplas tão interessantes que eles formaram, num formato mais rápido, enfim, com mais flexibilidade, enfim. Eu acho que realmente vai ser bom para o interesse no tênis, pelo menos pontualmente, mas muito ruim para os duplistas de carreira, o que afeta, em particular, o Brasil, né? A gente tem tido algumas das maiores glórias do tênis brasileiro nos tempos recentes, justamente na dupla, né? Que é onde a gente tem, no pós-Guga, onde a gente tem feito finais e alcançado títulos de Grand Slam, teve Austrália, teve Wimbledon, que foi número 1 do mundo, com o Bruno, com o Marcelo, né, outros especialistas surgindo, né, o Demo, o Orlandinho, o Rafa Matos, enfim, e para todos esses, acho que a vida fica mais difícil, porque, enfim, isso coloca, por um lado, coloca em evidência o jogo de duplas como um todo, mas de uma maneira que talvez não seja o que não seja compatível com o calendário e uma carreira consistente. Parece muito mais um torneio de exibição do que um torneio de calendário, digamos assim, né? Então, por mais que seja só restrito às mistas, enfim, me parece que é muito mais uma exibição do que um torneio de calendário para quem faz carreira nessa modalidade de duplas. Acho que vai ser interessante de acompanhar, mas tenho pouca fé de que é algo que vai persistir e vai redirecionar a modalidade de duplas de um jeito positivo. Sabe o que Desculpa, Cossenza. A dúvida é, Cossenza, o Tsitsipas vai jogar com a Badosa? Cossenza, diga aí. Isso é verdade. Acho que não mais, hein? Mas sabe o que me incomoda nesse torneio? Ele me lembra muito, e assim, o público mais velho do podcast vai lembrar. Você lembra quando a Federação Paulista fazia aquele torneio início? Que era antes do Campeonato Paulista, bota todos os clubes, joga tudo num dia. Sim. O critério de desempate era cartão amarelo, número de escanteio, só se empatasse tudo que tinha pênalti. E decidia tudo num dia só, todos os times num estádio só. Eu não sou contra o evento, o formato do evento. Eu acho que assim, você podia até fazer um evento assim antes do US Open, na semana anterior, como é o caso, né? E mantinha o torneio de dupla mista normal. Exato. Eu acho que foi com cara de gincana demais, porque, beleza, botamos muito dinheiro, vai ser uma premiação milionária, vai ter todas as estrelas aqui. Agora, melhor de 3 sets de 4 games, sabe? E na verdade são 2 sets só com um match tie-break no terceiro. Torneio de 2 dias. Pô, aí fica com cara de gincana, não dá pra levar a sério o negócio, sabe? Não dá. Eu acho que no circuito vai pegar muito mal isso.
E aí, tudo bem, é do torneio, cabe, né, se eles querem ignorar os duplistas e falar, a gente não se importa com a opinião de vocês, beleza, o torneio que arca com as consequências disso. Mas eu acho que uma coisa não impedia a outra, sabe? A coisa... Você pode fazer um torneio de exibição na semana anterior festival, ao torneio. Né? Como o Roland Garros faz, festival. Exatamente. A exibição também movimenta milhões, né? Enfim, Isso. Você não precisava tirar o torneio de duplanista tradicional do jeito que ele é. E assim, obviamente, eu tenho um lado tradicionalista, eu gosto das tradições do tênis, gosto de manter as coisas, mas entendo que existe o lado do marketing, de gerar dinheiro, de trazer atenção para o evento. Mas eu acho que uma coisa não anula a outra, sabe? Acho que podia fazer as duas coisas e tudo bem. Isso aí. Porque não vamos esquecer que muito duplista, e a maioria deles depende muito desse faturamento do duplanista, é um dinheirinho que faz diferença. Né? Xandre Cossenza, Otávio Maia, quero agradecer demais a presença de vocês dois mais uma vez aqui no Podcast Tênis Brasil, marcar nosso reencontro para a final do US Open, sabe lá Deus o que vai acontecer daqui até lá. Obrigado, um abração para vocês dois. Obrigado, Zé. Valeu, Cossenza. Agradeço demais. Tuas ordens sempre. Abraço. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.